Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a Tamiris Vick, eu sou repórter do Jornal Vale e hoje nós continuamos, então, o nosso webinário Escola do Futuro, este fórum online de educação. Nós estamos fazendo para reunir, então, importantes nomes da educação aqui da nossa região para poder conversar e discutir o futuro da escola. O Jornal Vale é líder de alcance e engajamento nas plataformas tanto digitais quanto impressas aqui da região. A gente tem um alcance regional de mais de 50 milhões, e mesmo chegando a outros lugares no estado, no país, e isso é um número muito grande, a gente fica muito feliz com o alcance que a gente tem na região, e nós estamos aqui justamente para isso, para levar o máximo de informações para a nossa população. E o evento que acontece hoje, nós já estamos no terceiro dia, é um evento, então, que é um desdobramento da nossa revista, a Educação, Mais Educação e Carreiras, que nós lançamos, então, em novembro do ano passado, para justamente discutir essas questões. Junto com a pandemia, nós tivemos uma mudança tremenda na educação, vários avanços tecnológicos, né, tiveram que acontecer, e é por isso que hoje a gente está discutindo sobre o futuro da educação, e é por isso que a gente chamou nomes tão importantes. Ao longo da semana, a gente já conversou com os secretários, tanto estadual quanto municipal. A gente conversou com o secretário do Governo do Estado de São Paulo, secretário de Educação, Rocieli Soares, esteve com a gente falando sobre esse tema também. Ontem a gente teve a participação do secretário de Educação de São José dos Campos, o Johnny Santos, e hoje a gente continua esse bate-papo, então, com dois convidados super especiais. Nós temos o José Maria Silva Júnior, que é coordenador de inovação pedagógica da Unital, e nós também temos a Érica Reis, ela é diretora dos colégios Univap, unidades Aquários e Centro. Então, eu queria já convidar eles para essa conversa. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada pela participação de vocês. Se a professora Érica quiser se apresentar primeiro e falar um pouquinho. Olá, bom dia. Obrigada, Tamires, pelo convite de participar com vocês num evento tão importante, tão significativo, principalmente nesse momento em que estamos vivendo. Eu sou a professora Érica Reis, sou professora dos colégios Univap, estou na instituição há 20 anos, estou à frente da unidade Centro, que é a nossa unidade de cursos técnicos e médio, há 7 anos, na unidade Aquários há 6 anos, né? Nossa unidade faz parte da Fundação Vale Paraibano de Ensino, nossa mantenedora, e aqui em São José nós temos essas duas unidades de educação básica. As nossas unidades vão desde o ensino fundamental, ensino médio e ensino médio técnico. Muito bacana, obrigada, professora Érica. E agora, então, vamos conhecer um pouco mais do professor José. Obrigado, Tamires. É um prazer muito grande participar dessa iniciativa do jornal O Vale. Bom dia, professora Érica. É um prazer conhecê-la também. Meu nome é José Maria. Eu sou professor da Universidade de Taubaté, no departamento de Comunicação Social. Estou na instituição há 32 anos, mas eu trabalho em ensino superior, no ensino superior, desde 1977. Eu completo esse ano 45 anos atuando no ensino superior. E para mim é uma satisfação muito grande discutir o futuro, exatamente aquilo que a universidade sempre pensa, sempre trabalha. A gente não trabalha hoje pensando no hoje, a gente trabalha no hoje pensando daqui a 4, daqui a 5 anos, quando os nossos alunos concluem os seus cursos, as suas faculdades. E isso, para a gente, principalmente para mim, que tem um tempo tão grande, é muito fundamental. Pensar o futuro da educação, não só do ensino superior, é fundamental para que a gente pense num país maior, num país melhor, num país com mais condições de vida para todo mundo. Então, quero agradecer muito o convite e parabenizar o Jornal Vale, uma relação que eu tenho já há muitos anos com profissionais que estudaram ou que deram aula na Universidade de Taubaté e que atuam ou atuaram num jornal tão importante como o Vale para a região do Vale do Paraíba. Muito obrigado. Para a gente é um prazer muito grande também ter dois representantes das duas das maiores faculdades aqui da nossa região. A gente sabe o quanto a presença de vocês vai enriquecer a nossa conversa, e eu já quero dizer bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui online. Eu estou
vendo aqui no nosso Facebook. Se quiserem mandar alguma pergunta em algum momento, sintam-se à vontade, pessoal, e a gente vai conduzindo, então, aqui a nossa conversa. E, professores, antes de mais nada, então, eu queria perguntar para vocês, a pandemia, ela trouxe, ela, na verdade, acelerou muitas mudanças, né? Tecnologia, ela já estava sendo inserida nas escolas, né, do ambiente escolar, em sala de aula, mas a pandemia, ela acelerou muita coisa, ela impôs muita coisa. Então, eu queria que, em primeiro lugar, vocês comentassem como é que foi, o que que vocês puderam aprender com esse desafio que a pandemia trouxe para vocês. José, quer começar? Professor José, se quiser ter a palavra primeiro. Vamos lá. Eu acho que a pandemia fez, como você disse muito bem, antecipou o que ia acontecer. Ia acontecer uma mudança na educação, a gente querendo ou não, a inclusão de tecnologias, a inclusão do sistema remoto, a inclusão do sistema online, iria acontecer, sei lá, 2025, 2026, e isso foi antecipado para 2020. Eu acho que nós aprendemos muita coisa, mas ainda não foi o suficiente, ainda precisa aprender mais. Acho que nós perdemos aí a grande oportunidade de pensar muito e de reorganizar o que seria a estrutura educacional no país como um todo, em especial no ensino superior e também no ensino técnico, como muito bem disse a professora Érica. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que existe um jeito diferente de ensinar. Nós, até 2019, a gente achava que o jeito de ensinar era o professor na frente da sala falando, enquanto os alunos sentados nas carteiras estavam ouvindo. Esse era o principal jeito de ensinar. Se a gente pegar uma fotografia da década de 30, da década de 40, nós vamos ver que era assim que ensinava e vamos perceber que hoje a diferença é muito pequena. Só que nós percebemos, de forma obrigatória, nós tivemos que entender um novo jeito de ensinar a partir da pandemia. A gente não estava preparado, então nós fomos obrigados a utilizar o recurso da internet, do computador, da transmissão online, remota, síncrona, para que o aluno pudesse aprender. Isso foi muito importante, isso foi um grande aprendizado, isso foi uma mudança, ou seja, nós percebemos que é possível ensinar e aprender de um jeito diferente, não somente na sala de aula, no sistema mais convencional. E o que nós não aprendemos? Eu acho que a gente devia ter aprendido a entender melhor a linguagem. A linguagem da internet, a linguagem remota, online, não é a mesma linguagem do presencial. Eu não posso utilizar os recursos da tecnologia para dar uma aula como eu dava no sistema presencial. Eu não deveria utilizar a maneira, a fala, a aula expositiva, usar apenas um recurso, por exemplo, do PowerPoint, de uma apresentação, para tentar ensinar. Eu deveria usar muito mais recursos. E eu, talvez por falta de preparação, quando eu digo eu, estou dizendo eu, professor, de modo geral, a gente deveria ter sido preparado, deveria ser treinado, deveria ser trabalhado no sentido de utilizar muito mais recursos, muito mais ferramentas. Hoje existem dezenas de ferramentas que podem ser utilizadas e que ainda não estão, mas eu vejo que a educação do futuro caminha para isso, para a utilização dos recursos da tecnologia, da internet, para que a gente possa avançar, facilitar, agilizar e aumentar a possibilidade de aprendizado do nosso aluno. Então, nós aprendemos a ensinar de um jeito diferente, mas ainda não entendemos todos os recursos que a tecnologia pode proporcionar para alavancar a educação como um todo. Eu concordo com o que o professor José falou. Eu acho que todas as instituições, mas aí me permita puxar mais, acho que para o olhar dos colégios, claro, nós sabíamos que existia um mundo ao nosso redor tecnológico, né? Nós sabíamos que muita coisa estava por vir, e eu acredito que a pandemia nos jogou, né? É como se a pandemia tivesse falado, olha, tudo aquilo que nunca foi percebido, agora vocês vão ter que perceber, e agora vocês vão ter que enfrentar, e vocês vão ter esse desafio
e vai ter que ser, não tem outro jeito, né? Então, de um dia para o outro, como ele falou, nós saímos daquele modelo tradicional em que o professor é o total protagonista da sala de aula, do modelo de ensino presencial. Tivemos que entender, né, o que é o ensino híbrido, apesar de que o ensino híbrido ele já é um modelo utilizado já há alguns anos, mas eu acho que nós saímos da zona de conforto. Então, a pandemia, apesar de todo o lado ruim que ela trouxe, eu acho que para a educação ela trouxe essa mexida dentro das escolas, dentro das instituições de ensino de uma maneira geral, para a gente ver que a gente precisa mudar em algumas coisas, né? A necessidade que o aluno ele seja mais autônomo no ensino-aprendizagem. A necessidade que a gente utilize um pouco mais das tecnologias em sala de aula, né? Não esquecendo, claro, daquilo que é o essencial de uma escola, de um colégio, de uma faculdade, mas sim, é inevitável que tudo isso trouxe, é inevitável que a gente teve que se reinventar em muito pouco tempo, né? Encarar esse desafio, e não só o professor, mas o professor, os alunos, toda a comunidade escolar, as famílias, todos nós tivemos que enfrentar um modelo que a gente não conhecia, seja através do modelo remoto, posteriormente o modelo híbrido, enfim, o nosso conforto que a gente tinha, como o José falou, de professor dando a aula e o aluno ali sentadinho ouvindo, eu acho que isso daí, no fundo, foi até benéfico para a gente. Bacana, professora. E em complemento, então, a esse assunto que a gente está conversando, já pensando no ensino do futuro, todos os aprendizados que nós tivemos durante esse período, eu queria, então, que vocês falassem sobre o desafio atual que a gente tem de oferecer um ensino hoje que realmente prepare os alunos para o futuro. Nós já temos pesquisas que dizem que em 2030, 85% das profissões que existirão ainda não foram nem inventadas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um desafio de ensinar o aluno para um futuro que a gente ainda desconhece. Então, muitos falam sobre ensinar o aluno a aprender para que ele, no futuro, continue estudando e continue criando soluções. Então, eu queria que vocês falassem, então, um pouco sobre isso. Como é que essa tarefa de até andar no escuro, de ensinar para o aluno e deixar ele preparado para desafios que a gente nem sabe quais poderão ser. Eu acredito que esse desafio é um desafio que... Mexer com a educação, eu já acho que é um grande desafio, né? A formação de um aluno não pode ser vista apenas como uma formação tecnológica, uma formação, como você falou, do futuro. A gente tem que olhar o aluno como um todo, né? A gente tem que preparar. Quando a gente olha para uma educação, olhando ali os pequenininhos do ensino fundamental 1 ou fundamental 2, a gente está preparando eles para... A gente está ali na base da formação desse aluno. Então, a gente também não pode olhar só para o futuro, porque, na realidade, ele está construindo ali a sua essência, ele está aprendendo a ler, ele está aprendendo a escrever, né? Mais do que isso, ele está aprendendo formas de convivência com os colegas, com os professores, e então a gente não pode também esquecer disso. Normalmente a gente tem a tendência a olhar para o jovem, olhar no mercado de trabalho, o que vai ser o futuro, mas eu acho que a educação ela tem que ser pensada desde a educação básica mesmo, lá do fundamental, o médio técnico que seja, e o nível superior. Tem muitos caminhos ainda para a gente percorrer. A gente sempre fala, todo ano, já se falava antes da pandemia, de novas profissões que vão surgir, novas tecnologias que estão surgindo, o mundo está mudando muito, a pandemia acelerou com que a gente aprendesse muita coisa, né? Está aí o desenvolvimento da vacina tão rápido, então nós tivemos que acelerar muita coisa, o mundo inteiro acelerou
muitos processos, muito desenvolvimento de muitas tecnologias. Isso eu acho que é muito importante. Mas eu também acho que é importante a gente não esquecer, no caso específico da educação básica, estamos preparando os alunos para escolhas, mas estamos preparando o aluno para a vida dele, é um projeto de vida que está sendo construído. Não é apenas focar aquilo que ele vai ser, aquilo que a tecnologia que ele possa utilizar. Não, a gente não pode esquecer. Então, eu acho que, no fundo, a gente tem que somar tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que o mundo conseguiu desenvolver em tão pouco tempo e trazer isso para o aluno como uma grande oportunidade para que ele conquiste algo. Teremos novas profissões? Com certeza teremos, né? Estamos aí em evidência a área da saúde, a área da informática, mas tem outras profissões também que são tão necessárias e não podem deixar de existir. Então, eu acredito sim, a pandemia foi uma grande contribuição, novas profissões com certeza irão surgir, mas depois que essas surgirem, vão surgir outras novas também, porque é isso que é importante, o mundo está em constante evolução, a gente sempre desenvolve algo novo, mas eu acho que a essência da educação a gente nunca pode esquecer. Tá certo, professora Érica. Professor José, então, se quiser complementar agora. Perfeita a sua colocação, professor. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando fala assim, vamos sumir 85% das atuais profissões. Existem estudos que indicam isso até o final dessa década agora, ou seja, até 2030 aproximadamente. Por isso, a educação, principalmente no que se refere ao ensino superior, deve se focar, a partir de agora, em uma mudança. Tá? E essa mudança deve caminhar para a seguinte propositura. Nós vamos deixar de ensinar mais conteúdo, vamos ensinar menos conteúdo e mais habilidade e mais competência. O que significa isso? O mercado de trabalho, de um modo geral, não quer saber se eu conheço a teoria X, mas quer saber se eu realmente consigo desenvolver alguns aspectos que envolvem o meu dia a dia profissional. A gente fala muito ultimamente em dois aspectos, que são o soft skills e o hard skills. O que é o soft skills? Aquilo que não depende do conhecimento que eu adquiro em termos de conteúdo, mas aquilo que forma a minha capacidade de convivência como profissional. Resolver problemas, por exemplo, é o que a gente chama de soft skills. Ou seja, será que eu estou preparado para resolver problemas do dia a dia da minha empresa, independente da formação que eu tive, mas a maneira como eu me comportei ao longo da minha jornada acadêmica e profissional? Será que eu tenho capacidade de trabalhar em equipe ou será que eu tenho dificuldade no relacionamento com as pessoas? Isso é soft skills. Será que eu tenho capacidade de argumentação, de comunicação, de expressão? Isso é soft skills, isso é uma habilidade que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. O ensino que vai formar profissionais deve diminuir, isso também envolve o curso técnico, diminuir o que seria o conteúdo para levar a uma formação capaz de preparar o mercado independente da profissão que ele vai seguir. Isso vai contribuir para que esse aluno, para que esse futuro profissional possa se adequar a eventuais mudanças que venham a acontecer na sua profissão. O fato dessa profissão ter mais ou menos campo de trabalho não significa que esse profissional, quando bem preparado, não vai conseguir se adaptar a essa nova realidade. É isso que as universidades, principalmente no Brasil, estão olhando. Então, nós, na Unital, a gente está preparando um projeto de inovação que foca principalmente nisso, na possibilidade de dar menos conteúdo e mais preparação profissional. Pode parecer estranho, menos conteúdo expositivo. O aluno ele vai ter conteúdo tanto quanto ou até mais do que ele tinha na aula convencional, mas
buscando essa informação em várias outras ferramentas e não apenas na sala de aula, sentado, ouvindo o professor falar. Quanto mais fontes de informação ele tiver, melhor ele se prepara. Por outro lado, nós, professores, vamos ter que mudar o nosso comportamento, a nossa cultura, para se adequar a essa nova realidade, onde nós vamos conduzir todo o trabalho. A professora Érica colocou uma questão que é fundamental. O aluno não pode ser apenas um coadjuvante nesse processo. Não pode ser o professor apenas o centro da informação e do conhecimento transmitido. O aluno deve ter uma participação de protagonista. E quanto mais protagonismo, quanto mais autonomia, quanto mais direcionamento, quanto mais orientação esse aluno tiver, maiores são as chances de adaptabilidade desse futuro profissional no mercado, independente das mudanças que venham a acontecer. Eu tenho eu tenho convicção de que as universidades de um modo geral, a partir desse momento significativo na história do ensino superior, deve caminhar para isso, no sentido de preparar melhor, de capacitar melhor os professores para esse novo momento que a gente vai encarar. E esse desafio é fundamental, preparar um profissional que não seja um profissional hermético, um profissional fechado, um profissional que só saiba fazer aquilo. Ao contrário, ele deve ser um profissional eclético, que possa se adaptar, que possa buscar estar constantemente em mudança, porque é isso que vai fazer dele um profissional desejado no mercado de trabalho. Um profissional que esteja sempre procurado pelas empresas e que possa remunerá-lo de acordo com essa capacidade, essa habilidade, essa competência que ele adquiriu no momento em que ele fez o ensino superior, no momento que ele fez a faculdade. Só complementando o que o José falou, eu acho que, além da pandemia, que a gente, né, ainda está passando, mas eu acho que a pior fase a gente, pelo menos, sempre espera que já tenha passado, hoje também a gente está aí com a implantação do novo ensino médio. E a base do novo ensino médio é justamente isso que ele falou. O aluno ele tem que ser o protagonista, né? A gente tem que preparar o aluno para que ele adquira essa autonomia, para que ele também busque o conhecimento e não receba todo esse conhecimento e pronto. Eu concordo com ele quando ele se refere à questão de que será que é necessário tanto conteúdo, né? Eu acho que o mundo está caminhando para uma coisa mais prática, está caminhando para um saber diferenciado para o aluno. Então, eu acho que é isso que a gente não pode perder. E eu acho que, independente da pandemia ou não, esse é o caminho, e é um caminho que já vem despontando até mesmo antes de 2020. Então, no fundo, nós fomos, como eu falei no início, empurrados para uma mudança, mas é uma mudança que ela já estava vindo bem lentamente, a gente já estava sabendo que isso ia acontecer. Sim, o aluno hoje, olhando pelos cursos técnicos, eu não tenho mais condição de formar um aluno só em eletrônica, olhando apenas ali para os componentes eletrônicos, para aquilo que a eletrônica oferece. A visão desse meu aluno, o saber dele tem que ser ampliado, porque é isso que o mercado de trabalho hoje, que a gente está comentando, ele exige. Não adianta eu ter um profissional que ele sabe fazer apenas aquilo. Vai ser cobrado dele que ele tenha uma visão de outras áreas também. Então, se hoje a gente não prepara esse aluno pensando nisso, né, algo que já vem, repito, já vem sendo mudado, esse aluno não consegue. Então, não adianta ter novas tecnologias, não adianta ter novas profissões, como você falou, Tamires, se a gente também não está preparando esse aluno para que ele tenha esse engajamento de buscar também o conhecimento e não ficar na posição de só esperar que o conhecimento venha até ele. É o que a gente fala da formação geral de um aluno. Sempre prepará-lo para que ele tenha as suas escolhas. Só que a escolha hoje a gente sabe que não é como há 20, há 30 anos atrás,
que é uma escolha específica. Então, se eu faço, por exemplo, informática, eu vou ser só programador. Não, hoje ele tem que ter um conhecimento maior, mais amplo do mundo, do mercado que ele vai trabalhar. Perfeito, pessoal, muito importante. Acredito que as falas de vocês contribuíram muito com a nossa conversa. E ainda vocês citaram vários pontos para essas mudanças, mas eu queria que a gente entrasse agora, funilasse um pouco mais, por exemplo, para 2022 ou para os anos que já estão aqui mais próximos, pensando em 2022, 2023, o que é que a gente já pode esperar de mudança, tanto para os colégios Univap, tanto para a Unital, já de aplicação em sala de aula. O professor também, José, já citou algumas mudanças, vocês foram falando de colocar o aluno como protagonista, mudar um pouquinho da metodologia do que é oferecido de conteúdo, não é? Diminuir, mas na verdade mudar a forma como esse conteúdo é oferecido. E o que a gente já pode esperar de mudança para esses próximos anos? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que encarar como fato real e desafio é o retorno para o presencial. A gente acredita que agora, em fevereiro, a maioria das instituições, tanto do ensino superior quanto da educação básica, devem voltar para o ensino presencial. O maior desafio neste momento é tentar não voltar a 2019, ao jeito que eu dava aula em 2019. Tá? E esse foi o ponto positivo, talvez o único ponto positivo desse processo todo que nós vivenciamos em razão da pandemia. É necessário observar que tanto o aluno quanto o professor, mas em especial o aluno, ele não vai querer mais uma aula como ele estava acostumado até 2019. Ele não vai querer mais sentar numa sala de aula e ficar ouvindo uma aula expositiva por 2, 3 horas, como era feito até 2019, até antes da pandemia. Esse é o maior desafio agora, imediato. Nós temos que nos preparar, nós, corpo docente, nós, professores, temos que nos preparar, nós, instituições, temos que nos preparar para esse novo momento da educação. Nós temos que tentar conciliar aquilo que nós fazemos em sala de aula com aquilo que a tecnologia nos oferece, nos proporciona, com essa nova visão em relação à formação social e preocupada com a comunidade e esse novo jeito de colocar esse egresso, esse profissional no mercado de trabalho. Então, essa mudança começa em 2022 com o retorno às atividades presenciais. E aí nós vamos ter que buscar alternativas que coloquem o nosso aluno em sintonia com esse novo momento. Perdão. O aluno, ele, nos últimos anos, pela própria tecnologia, pelas redes sociais, ele aprendeu que é possível entender algumas coisas de forma muito rápida. Hoje o aluno, e o jovem, de modo geral, ele não consegue prestar atenção em algo por um tempo muito longo. Existem estudos que o aluno não, o jovem, de modo geral, ele consegue prestar atenção em um momento qualquer, em tempo máximo de 20 minutos, entre 15 e 20 minutos. Se ele está assistindo um filme, ele vai prestar atenção 20 minutos. Se ele está assistindo um jornal na televisão, ele vai prestar atenção em 20 minutos. É preciso que a notícia ou é preciso que o filme também tenha alguma mudança a cada 20 minutos para que ele volte a prestar atenção. Na educação acontece a mesma coisa. O professor vai ter que preparar aquele aluno, a sua aula vai ter que ser muito mais bem elaborada, muito mais bem planejada, para que a cada momento haja alguma coisa diferente. Um exercício, uma discussão, um debate, um questionário, um vídeo, alguma coisa que faça com que o aluno volte a prestar atenção. E esse tempo cada vez vai diminuir mais. As redes sociais hoje colocam vídeos de 15 segundos, de 30 segundos, e o aluno fica satisfeito com aquilo, porque ele pode ver muita coisa. E se nós não nos adaptarmos a essa realidade de redução da capacidade de prestar atenção naquilo que alguém está falando ou em algo que está sendo mostrado a ele,
ele vai simplesmente desligar. E quando ele desliga, a gente precisa, de alguma forma, trazer esse jovem, trazer esse aluno de volta à discussão, de volta à aula. Então, esse é o novo momento que a gente vai viver. E esse momento deve estar sendo trabalhado pelas instituições, pelo corpo docente, mas o aluno também deve estar preparado, porque ele vai voltar para o presencial, e voltar para o presencial envolve aumento de despesa, ele vai ter que pegar condução, ele vai ter que se alimentar, ele vai ter que se vestir de forma diferente, ele está em casa, ele está tranquilo assistindo a aula, agora não, agora ele vai ter que ir até a faculdade ou até o curso técnico, e tudo isso deve compensar a ele. Se eu não tiver uma aula muito boa, se eu não tiver um momento ali atraente, que seja interessante, que seja motivador, ele também não vai querer. Então, é fundamental que ele também participe desse processo como um todo. Não é somente a instituição, a gestão da instituição, não é somente o corpo docente, os professores, mas é também fundamental que o aluno perceba que é preciso que ele mude e que ele leve a uma mudança comportamental de professores, gestores e alunos na sala de aula, para que a aula se torne alguma coisa que proporcione a ele uma satisfação muito grande. Eu vou aprender na aula remota? Vou, mas a aula presencial, além de aprender, me dá a possibilidade de convivência, me dá a possibilidade de intervenção, a possibilidade de uma discussão, a possibilidade de troca de conhecimentos, que para o aluno é fundamental. O professor precisa saber disso, a instituição precisa saber disso, e o aluno precisa saber disso, para que haja essa mudança que vai ser o início de uma transformação na educação como um todo. O ensino médio já percebeu há alguns anos que do jeito que ele vinha sendo trabalhado, não podia continuar. Era fundamental que houvesse essa mudança que a professora Érica citou, e a partir de agora, o ensino médio tem uma outra configuração. A gente não pode mais imaginar o ensino médio preparando o aluno para o vestibular somente. Então, agora existe uma nova forma de ensinar o aluno que está no nível médio, para que ele possa ir para o ensino superior também preparado para exigir da instituição e dos professores uma forma de ele se colocar no mercado de trabalho de uma maneira que ele possa se sobressair e que ele possa abraçar essa profissão e se dedicar a ela com todo o empenho, com todo o entusiasmo, com toda a satisfação, para que ele possa ser reconhecido. Isso é fundamental e eu acho que neste momento, esse vai ser o nosso principal desafio, entender esse novo momento da educação, que é apenas, vou reforçar, é apenas o início. Essa mudança começa agora em 2022, mas vai se estender aí por pelo menos uns 3, 4, 5 anos para que tudo isso venha a mudar. Eu só quero deixar registrado uma coisa. Às vezes eu falo assim, vamos reduzir o papel do professor no que se refere à transmissão do conteúdo. Veja bem, o professor continua sendo e vai ser, durante muito tempo, a principal, a mais forte, a mais evidente fonte de informação para o aluno. É para o professor que nós vamos prestar todas as homenagens nesse momento de transformação da educação. É lá no professor que nós vamos buscar o conhecimento, só que ele também precisa entender que há outras formas, tá? Há um jeito diferente de ensinar, e eu preciso estar preparado para isso, para que o aluno preste atenção, para que o aluno entenda, para que o aluno aprenda e para que o aluno consiga colocar em prática, ou seja, aplicar tudo aquilo que ele aprendeu para estar preparado para o futuro profissional dele. Opa, estão me ouvindo agora? Sim. Agora sim. Professor José, muito obrigada pela sua fala, muito bacana mesmo. Eu estou aqui escutando e mil pensamentos já vêm na minha cabeça também. É muito bacana poder criar esses diálogos, porque a gente realmente aprende muito nesses momentos. E daí, professora Érica, então, agora passando a fala para você, o que a gente pode esperar aí de mudança
nos próximos anos. Acho que a Thaís travou, professora. Isso que eu estou vendo. Você ficou paradinho, eu fiquei... Eu dei uma eu travada que travei? Foi você. Eu não sei se deu tempo da minha pergunta ser finalizada. Não deu, não. Então, bom, eu estava comentando que o professor José, né, complementou muito bem, respondeu muito bem a minha pergunta, e isso já vai provocando várias outras reflexões, e é muito legal a gente já ver essa movimentação nas escolas. E daí agora, professora Érica, eu também queria saber de você, o que a gente já pode esperar de mudança para os colégios nesses próximos anos? Olha, Thaís, eu vejo que nesse momento, a gente está fazendo, essa semana, a gente está fazendo um retorno às aulas, né, o início do nosso ano letivo, e eu entendo que todos estejam pensando quais vão ser as mudanças, o que os colégios mudam, né? Não só os colégios Univap, mas os colégios de maneira geral. Afinal de contas, nós passamos para o ensino remoto, depois o ensino híbrido, e agora estamos voltando ao ensino presencial. Mas eu te digo que as mudanças vão vir, né? Nós não temos como não trazer algumas coisas para a sala de aula. Os professores não têm mais como não olhar para as ferramentas de tecnologia e falar, nossa, tudo isso que a gente usou, nós vamos usar como agora, né? Quando a gente está no ensino remoto, que a gente está só ali no mundo virtual, as possibilidades se abrem. Quando a gente volta para a sala de aula, algumas coisas têm que ser adaptadas, não pode ser como era antes. Mas eu acho que o mais importante neste momento, eu acredito que em todas as escolas do Brasil, é a gente voltar a ter o aluno na sala de aula, voltar a ter aquele acolhimento daquele aluno, né? Nós utilizamos muito a ferramenta, o vídeo, mas a gente perdeu o olhar do aluno. É fundamental que o professor em sala de aula, e vou puxar para o meu segmento, principalmente a educação básica, eu acho que é primordial que o professor esteja ali na frente, conduzindo a aula no sentido de olhar para o aluno e, através desse olhar, ver o que o aluno realmente está aprendendo ou não. Às vezes a gente pergunta, todo mundo entendeu? O aluno vai lá e balança. Sim, eu entendi. Mas o professor, quando olhou para ele, viu que ele não aprendeu. Ele apenas respondeu o que ele aprendeu. Então, isso daí, eu acho que foi o que a gente mais perdeu em sala de aula, é esse contato. A gente sabe que na educação básica, principalmente no ensino médio, no ensino técnico, os professores viam muitas telas, muitas fotos na frente dele durante esses 2 anos. Acredito que na graduação isso também tenha acontecido. E como é bacana a gente poder olhar nos olhos do aluno e ali sim enxergar o quanto ele aprendeu, o quanto ele absorveu daquele conteúdo todo. Então, eu acho que neste momento que a gente está, né, nesse início de ano letivo, na verdade, a gente vai ter uma preocupação maior com o resgate do relacionamento do professor com os alunos, o resgate dos alunos aprenderem ou reaprenderem a convivência dentro do ambiente escolar, né? Porque eles ficaram em casa, as famílias, muitas famílias, eu acredito que tenham sido extremamente parceiras. Aquele vínculo que a gente sempre pede que a família tenha com as escolas foi intensificado demais nessa pandemia. A parceria família-escola realmente se fez presente neste momento, mas esses alunos, eles perderam por 2 anos praticamente o vínculo com o ambiente escolar. E aí a gente sabe que tem aquele que a gente vai receber, aquele jovem, aquela criança que ficou isolado, e que para o jeito dele de ser, da timidez que ele tem, ele achou que foi ótimo, né? Ele ficar em casa, porque através do vídeo ele conseguiu se expressar mais, ele conseguiu se comunicar mais com as pessoas, e ele não teve aquela exposição física em sala de aula, que muitas vezes isso para ele é ruim. Por outro lado, a gente está recebendo aí jovens que com certeza vão chegar um pouco mais agressivos, porque
eles ficaram contidos 2 anos dentro de casa, e agora eles querem se expressar de toda forma. Então, são aqueles que a gente fala, pode ser que seja hiperatividade, pode ser que seja algum outro problema, mas será que não é só a falta da convivência que fez com que ele ficasse assim? Então, eu acho que neste momento, a gente sim tem que olhar para tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E aprendemos, como eu falei anteriormente, de uma maneira muito rápida, não só a escola, né, a gestão, mas principalmente os professores tiveram que aprender muita coisa em pouquíssimo tempo. Então, eu acho que é um momento da gente analisar o que tem nesse mundo da tecnologia que a gente pode continuar utilizando no nosso dia a dia com aula presencial, o que é bacana a gente aproveitar de tudo que a gente aprendeu, né? É interessante ter algumas aulas remotas, é interessante ter um pouco de ensino híbrido, né? Como o José falou, as mudanças estão aí e a gente não pode ignorar. Mas a gente também tem que ter o cuidado de receber essas crianças e esses jovens dentro dos colégios e pensar, eles estiveram 2 anos afastados. A gente não sabe a realidade do ensino que eles conseguiram ter em casa, né? Alguns conseguiram ter um ensino, a escola conseguiu oferecer algo para eles, mas a gente também tem que ser realista que algumas escolas, infelizmente, não conseguiram por algum motivo. Então, eu acredito que neste momento, né, a gente tem que fazer o exercício de olhar o presente, de retomar várias coisas dentro da escola, principalmente a convivência, sem deixar de olhar no futuro, sem deixar de olhar aquilo que está por vir ou que já existe e que a gente pode se apropriar para melhorar a sala de aula, para melhorar esse vínculo e, principalmente, claro, todo o processo de ensino-aprendizagem do aluno. Mas, nesse momento, eu vejo que, falando da educação básica em si, eu vejo que é um momento das escolas terem os alunos de volta e analisarem o que foi perdido nesses 2 anos, o que a escola precisa fazer para que esse aluno que teve uma educação remota volte para o convívio escolar, mas também volte naquele ponto que ele deveria estar da aprendizagem dele. Então, esse momento eu acho que é um momento bem, bem difícil para todos os colégios, porque são muitas coisas que têm que ser feitas em muito pouco tempo. Eu entendo quando você pergunta o que vai ficar para o futuro. Vai ficar muita coisa para o futuro, muitas mudanças eu acredito que ainda estão por vir, mas eu acho que esse momento as escolas têm que ter essa preocupação principal, né? Estamos recebendo professores que também ficaram em casa, então eles também precisam desse olhar. De uma certa forma, aquele momento que a gente estava vivendo exigiu deles algo que nem eles sabiam direito que eles poderiam dar, né? Nós tínhamos professores com muito medo de tecnologia, muito medo de aprender esse mundo virtual e que aprenderam, que desenvolveram novas tecnologias no ambiente da aula dele e hoje estão aí aptos, né? Então, eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de acolhimento, professores, equipe dos colégios, os alunos, as famílias, né? As famílias ainda estão precisando da gente muito, não é só deixar o filho na escola e pronto, as famílias estão precisando de apoio também. Durante a pandemia, nós tentamos ter como se fosse um braço em cada pessoa, um braço na família, um braço no aluno, um braço no professor, e todo mundo junto se ajudando ao mesmo tempo. Então, mais do que pensar hoje em mudanças, né, eu acho que a gente tem que pensar no hoje, como estamos recebendo esse aluno e toda essa comunidade escolar novamente para início de um ano letivo.
Prontinho, liguei meu microfone. Perfeito, professora Érica. E eu queria, então, agora, a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos, nosso tempo está quase acabando. Se deixasse, a gente ficava aqui mais umas 2 horas conversando sobre isso. Realmente é um tema muito amplo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso e muito, pelo menos para mim, espero que para quem está acompanhando a gente também, tem sido muito enriquecedor ver que todas essas movimentações, transformações aconteceram, vários desafios também surgiram e continuarão aparecendo, mas é muito legal ver que a comunidade escolar realmente tem trabalhado tudo isso pensando tanto nas escolas, quanto nos alunos, em família e nos professores também. E para a gente fechar, eu queria que a gente fizesse um bate-volta para vocês, assim, de forma simples, como seria a escola do futuro ideal, a escola dos sonhos, se a gente pudesse imaginar agora e fazer a escola do jeito que a gente quisesse. Bom, se a gente pudesse ter uma varinha de condão e falar assim, bom, nós vamos montar aqui uma escola a mais adequada possível à realidade do mercado, à realidade profissional, à realidade do aluno, eu acho que a gente tem que pensar numa escola que tenha a preocupação básica com a formação desse aluno por um período já pré-determinado, são 3, 4, 5 anos. Se não tomar cuidado, o que eu ensino hoje no primeiro semestre de um curso superior, vai servir muito pouco para esse aluno quando ele estiver colando grau daqui a 4, 5 anos. Então, eu tenho que ter essa preocupação. E essa preocupação vai muito ao encontro de uma mudança comportamental, cultural do professor. Este, talvez, seja o maior problema que nós vamos encarar agora. A professora, na fala dela, colocou muito bem. O aluno ficou 2 anos sem estudar numa sala de aula presencial. Como esse aluno vai voltar? Mas e o professor? Ele ficou 2 anos e às vezes a gente fala assim, o professor fica lá 2, 3 horas na frente do computador e está tudo bem. Não, aumentou muito, muito o trabalho do professor, porque ele tinha que se adaptar a uma realidade, ele tinha que preparar muito mais essa aula, ele tinha que buscar muito mais elemento. Nós uma vez usamos na instituição uma analogia. O professor foi colocado num avião e quando o avião estava lá em cima, falaram para ele, agora você vai pular de paraquedas, sem treinamento, sem uma explicação, sem uma informação que pudesse dar a ele condições dele fazer o pulo e abrir o paraquedas e cair com tranquilidade. Foi o que aconteceu com o professor. No comecinho de março, falaram para ele, olha, hoje é sexta-feira, na segunda-feira você não vai dar aula mais aqui na faculdade ou no curso técnico. Você vai para a sua casa e de lá, com o seu equipamento, você vai transmitir a sua aula por meio de uma ferramenta qualquer que foi designada a ele. Ele não estava preparado. E esses 2 anos foram muito difíceis. Então, mais uma vez, a gente tem que render aqui uma homenagem ao professor. Mas é preciso que ele mude o comportamento. É preciso que ele mude essa cultura que ele, ao longo do tempo, aprendeu e se acostumou com ela. Tá? São 10, 20, 30 anos dando aula de um jeito. E agora ele vai ter que dar aula de outro jeito. É importante que a instituição, que as empresas de educação, tanto de ensino técnico, médio, quanto de ensino superior, observem o quanto é necessário investir na capacitação, no treinamento, na formação continuada desse professor para que ele possa mudar o jeito de dar aula e proporcionar maior capacidade de entendimento e de aprendizado ao aluno. Segundo ponto importante, é fundamental investir também em tecnologia. O investimento em tecnologia, a partir desse momento que nós vivemos, vai ser fundamental. Porque na sala de aula também vai ser necessário levar algumas das ferramentas que nós aprendemos a trabalhar com ela para que os alunos possam aprender de uma forma mais imediata. Eu não preciso mais ficar horas falando de história do Brasil ou história recente, mas eu posso mostrar um vídeo de 15 minutos contando a história do Brasil que vai mostrar para o aluno muito mais, com muito mais detalhe, com muito mais visual, com muito mais apelo, tudo aquilo que aconteceu na história do Brasil. E isso a gente vai ter que adaptar a essa nova realidade na sala de aula. Mas o ponto principal, que eu acredito que seja a minha escola ideal, é a unificação de 2 modelos, de 2 modalidades. A modalidade presencial, muito forte,
mas a modalidade que envolve o ensino remoto. Não dá mais para a gente pensar somente no ensino presencial. Assim como não dá mais para a gente pensar somente em ir no banco para pagar uma conta ou para pegar dinheiro. Muitas das atividades eu vou fazer no aplicativo do banco. Não dá para pensar mais que a escola só existe de um jeito físico. Tá? Nós temos que pensar na possibilidade. É claro, eu vou pedir comida pelo aplicativo muitas vezes, mas alguma vez eu vou ao restaurante para comer, porque isso é uma outra experiência. No caso do ensino superior, também vai acontecer isso. Nós vamos para a escola, nós vamos para a faculdade, nós vamos discutir, nós vamos conversar, mas parte desse aprendizado vai ser feito por meio da tecnologia digital, por meio das ferramentas virtuais. Essa é a escola que a gente pensa, é a escola que a gente acredita. O 5G está vindo aí, vai demorar um pouquinho, mas isso vai ajudar muito o trabalho do professor e das instituições e a atuação do aluno como protagonista de todo esse processo. Investimento na capacitação dos professores, investimento em tecnologia e aproximação do mundo virtual com o mundo presencial, com o mundo físico, vai fazer com que as escolas possam se preparar para oferecer o que de melhor possa existir em termos de formação profissional e formação cidadã, focada naquilo que a sociedade como um todo espera desse profissional. Perfeito, professor José. Professora Érica, então, por favor, também, como seria a sua escola dos sonhos? Eu acho que a escola dos sonhos, neste momento, é a escola... Eu concordo quando o professor se refere que a gente precisa unir, né? O mundo tecnológico com o mundo que a gente tem hoje. Concordo plenamente. Eu acho que a gente da educação básica, né? Nós da educação básica precisamos sempre ter o olhar dos dois lados. Trazer a tecnologia para dentro do colégio como uma aliada ao ensino-aprendizagem, utilizar as ferramentas, que hoje são muitas ferramentas que o professor pode utilizar como contribuição para esse processo, mas a gente nunca pode esquecer que precisamos sempre focar naquilo que é o melhor para o aluno, e nenhum aluno é igual ao outro, né? Então, a gente sabe que tem aqueles alunos, no caso da educação básica, que tem mais facilidades, outros nem tanto. Então, eu reforço exatamente o que ele falou. O papel do professor, ele é insubstituível. O papel do professor nunca vai deixar de existir, né? É importante essa condução, é importante o professor ali acompanhando cada aluno que ele tem, e vendo e avaliando, e a gente, como professor, a gente avalia a cada minuto da aula como que está se desenvolvendo a aprendizagem daquele aluno. Não podemos mais voltar ao que a gente era antes. Eu acho que agora a gente tem que partir desse ponto e só caminhar para frente, olhando o que existe que a gente pode absorver nas salas de aula. Mas, em relação à educação básica, vamos poder usar, e eu acredito que pelo menos no ensino médio e no ensino técnico, principalmente, a gente possa usar o ensino híbrido ou o remoto. Eu acredito que a gente consiga, né? Nós conseguimos, ao longo dessa pandemia, levar o laboratório de curso técnico do aluno para dentro da casa dele. Nossos professores adaptaram os laboratórios para que o aluno do ensino técnico não ficasse sem aquela aprendizagem, que a primeira coisa que pensamos somos um colégio técnico e como que o aluno fica sem a prática? Então, essa prática chegou de uma maneira diferenciada, mas foi possível que ela chegasse até o aluno, né? Precisamos, sim, dar continuidade, precisamos ver uma escola do futuro, mas essa escola do futuro, a essência, ela não pode ser perdida naquilo que a gente já tem, né? Temos que preparar esse aluno para o mercado de trabalho, sim. Os alunos, eu gosto de dizer, e eu sempre digo, a evolução dos alunos é uma coisa estrondosa.
Hoje a gente tem alunos vamos colocar aí, de 8 anos, 7 anos, já tendo noções de lógica de programação. Esse aluno, com certeza, quando chegar ali no ensino médio técnico, ele já está preparado para enfrentar a questão da lógica. Talvez ele não tenha mais que aprender a introdução à lógica, porque ele já está chegando pronto, né? Então, tudo isso faz parte do mundo desses alunos hoje. O colégio não pode deixar de observar isso e o colégio não pode deixar de acrescentar para esse aluno, né, outras mudanças que estão por vir. Eu acho que o nosso caminho é sempre olhar o aluno como um todo, sempre se preocupar com o aluno como uma pessoa na construção do seu projeto de vida, sempre preparar o aluno, no caso do jovem, prepará-lo para o mercado de trabalho, mas para aquilo que ele quer escolher, né? É importante preparar o aluno para o Enem? Sim, é importante, porque o Enem é o passaporte para a entrada, às vezes, no emprego, na graduação, ou ir morar fora e fazer uma faculdade em outro país. É importante que a gente prepare o aluno para ele ingressar numa universidade, é importante, mas mais importante ainda do que tudo isso é a gente preparar esse aluno para a escolha de vida que ele quer, preparando para o futuro que ele quer. Então, a educação básica, na verdade, hoje, ela não é mais aquele ensino em que a escola apenas é conteudista. Ela passa o conteúdo para o aluno e ele vai replicar esse conteúdo naquilo que ele escolheu. A gente tem que tomar cuidado com a formação integral desses alunos, lembrando que ele, sim, hoje, ele precisa cada vez mais ser o protagonista da história dele, ele precisa ter coragem para nunca parar, né, de sempre buscar algo novo, e o professor, ele tem que se adaptar a essas novas realidades, ele tem que buscar também sempre estar mudando e mudando o formato da aula. Não é que ele vai deixar de ser essencial na sala de aula, mas ele não vai ser só aquela aula expositiva como a gente tinha antigamente. Perfeito, professora Érica. Bom, pessoal, o nosso tempo acabou. Eu queria fazer muitas mais perguntas para vocês, mas a gente já chegou no nosso final. E agradeço muito a participação de vocês. Professora Érica, muito obrigada por vir representar os colégios, esclarecendo muito mais para a gente sobre tudo isso. Professor José Maria, também muito obrigada por mostrar a sua visão sobre as universidades. Nós tivemos aqui hoje, então, representantes muito importantes da nossa região, que com certeza estão encabeçando muitas mudanças para os nossos alunos. E eu agradeço muito a participação de vocês, viu? Tamires, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz com ele, fiquei muito feliz de poder participar dessa discussão. Como você disse, discutir educação é algo interminável e quem é da área gosta muito, né? Começa e não para mais, e é muito bacana essa troca. Professor, muito obrigada da sua presença aqui, eu fiquei feliz de conhecê-lo, né? E poder compartilhar um pouquinho dessas duas visões, da graduação e da educação básica. Então, muito obrigada aos dois pelo convite, por estar aqui participando e trocando essas ideias com vocês. Eu também gostaria de agradecer muito rapidamente, pedir desculpas porque eu tive um problema aqui com a internet, caiu a minha internet e eu tive que passar rapidinho para o celular. Então, peço desculpas, agradeço muito ao jornal O Vale, agradeço a Tamires, agradeço a professora Érica, foi muito significativo para mim essa participação. Estamos, eu e a professora Érica, à disposição quando o jornal quiser discutir essa questão. Para a gente é muito importante ouvir também outras opiniões a respeito. E qualquer hora eu vou tomar um café com a senhora aí, professora Érica. Será sempre bem-vindo. Muito bom. Obrigado, Será gente. muito bem-vindo. Aí a gente fica muito feliz com essas conexões, porque é muito engraçado. Sempre que a gente traz alguém para conversar no jornal,
todo mundo acaba ficando amigo, os professores ficam amigos, já saem pegando contato e fazendo outras reuniões, criando ideias, isso é muito bacana sempre. Pessoal, foi uma horinha aqui muito rica. Agradeço também a todos os leitores do Jornal Vale, todos os seguidores que acompanharam a nossa live. Nós tivemos alguns comentários aqui, não deu tempo de ler, pessoal, mas muito obrigado por todo mundo que comentou, que foi elogiando a live, dando bom dia, foi também conversando com vocês. E, pessoal, a gente fica por aqui. Essa transmissão, ela foi ao vivo no Facebook, mas ela continua lá, para quem quiser pegar depois, para quem quiser compartilhar, professores que quiserem compartilhar, e também vai para o nosso YouTube. Então é só jogar lá Jornal Vale que vocês já vão encontrar logo no comecinho esse vídeo. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, a gente fica por aqui. Hoje foi o último dia do nosso webinário falando sobre o futuro da educação. Foi um prazer estar com vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até!